Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da plataforma Moretti. Nessa plataforma nós tratamos então de assuntos relacionados à engenharia agrícola e hoje eu vou trazer para vocês esse vídeo sobre alguns tipos gráficos para que nós possamos apresentar os nossos dados dentro de alguma pesquisa que tenhamos feito. Então, dentre os gráficos, nós temos aqui a figura 1, que seria um gráfico de barras, né? Tendo aqui como exemplo temperatura e diferentes métodos, o observado e outros métodos estimados. E aqui nós temos uma subdivisão, então, em outono, primavera, verão e inverno. E, ao mesmo tempo, nós conseguimos observar essas variações considerando as horas, né? Da 1 até as 24. Aí aqui um segundo gráfico, onde nós temos nossos dados observados de temperatura, considerando as estações do ano, isso para cada hora. Então aqui eu não vi cada um dos elementos aqui observados e os dois métodos alternativos, né? Eu vejo apenas o observado, então eu faço uma observação quanto às tendências da temperatura ao longo das estações do ano, ao longo do ano, né, considerando as horas. Algumas revistas, elas cobram, né, por figuras coloridas, outras não, e muitas vezes 150 ou mais reais, né, então, na possibilidade de utilizar cor, utilizamos, se não, vai na escala de cinza, que não tem custo. Bem, aí nós temos as opções de linhas, né, com sobreposição de cores, em escalas, por hora. Temos também a possibilidade de linhas sendo incorporado, então, elementos representando cada uma das estações do ano ou os dados que você for trabalhar, que é um exemplo. E também, como já foi dito, a questão das cores, né, atribuir cores. E, por último, nós vamos trabalhar com os gráficos box plot, em que nós podemos observar as médias, né? Aqui no caso, considerando temperatura observada e os outros dois métodos alternativos, nós temos aqui em escala de cores o observado sendo o cinza mais escuro, né? Então, nós conseguimos ver se as médias estão próximas e em qual das estações do ano e conseguimos verificar se qual dos métodos alternativos chega mais próximo do observado, né? E isso aqui em escala de cinza e também em cores. Então, todas essas figuras que eu acabei de apresentar para vocês serão executadas dentro do software R com a interface RStudio. Então, eu recomendo a vocês que vocês instalem o R primeiro, porque primeiro a gente tem que ter o R, e depois o RStudio, porque o RStudio é uma interface do R que possibilita de maneira uma maneira visual mais fácil, você compreender os scripts e até fazer os seus comentários utilizando o hashtag. Aqui ele fica em roxo, aqui no meu caso tem a opção de você trocar as cores, o fundo. Então, assim, coisas que você escreve, ele deixa em cor verde, aqui nesse caso. Então, acaba tornando o visual mais prático, principalmente para quem nunca fez programação, nunca mexeu no R. Então, recomendo o RStudio. Então, aqui nós vamos utilizar 4 pacotes: o ggplot2, o extrafont, o grid e o rcolor brever. Estes 4 pacotes precisam estar instalados. No caso de você nunca ter utilizado algum destes pacotes, basta ir no install, no pacote, né, package, depois install. E aqui você vai digitar o nome do pacote, por exemplo, ggplot. Tá aqui o ggplot. Clica nele e instala. Eu não vou clicar porque eu já tenho ele instalado, ok? Então, faz esse processo para todos os pacotes. Uma vez eles estão instalados aqui, é só você entrar com esse library. Então, library ggplot2, library extrafont, library grid e library rcolor brev. Aí vamos executar. Executou. Então, já chamei todos os pacotes.
Uma coisa muito importante é, na hora de você... Deixa eu fazer uma limpa aqui, porque eu estava usando isso antes. Eu não quero que apareça nada aqui para facilitar a visualização. Bom, então uma coisa importante é que o diretório esteja selecionado. O que é esse diretório? É a seleção da pasta onde estão todos os materiais que eu vou utilizar. Eu não posso ficar trocando no meio do caminho, coloquei numa pasta, depois coloquei na outra, depois eu chamo ele de novo, ele não vai entender. Outra coisa de se colocar sempre numa pasta e chamar ele como diretório é de que aqui eu deixei de forma automática para salvar essas figuras. E ele entende quando você seleciona um diretório que você quer salvar essa figura lá. Então, tudo que você salvar aqui vai direto lá para a tua pasta no formato que você quer. Então, é só você ir lá, abrir, utilizar a figura. Facilita muito. Então, como eu faço para fazer isso? Então, eu vou em seção e vou aqui em selecionar o diretório. No caso, aqui vamos fazer de conta que ele veio aqui na área de trabalho. Eu vou lá nas figuras, na minha pastinha que eu criei para... Cadê minhas figuras? Figuras não é. Para gerar, então, a pastinha que eu fiz aqui com o material e para gerar essas figuras. Então, eu selecionei aqui a minha pasta, abriu. Ele já selecionou aqui, já disse que o diretório vai ser esse daqui. Bom, então para começar, de fato, né, nós temos que importar os nossos dados. No caso, eu vou chamar então de dados o arquivo que eu nomeei de banco 1 underline barras 1 underline boxplot. E onde estão esses dados? Eu vou então no import dataset, ele já vai automaticamente lá para aquela pasta que estão os meus dados, onde eu selecionei como diretório. E ele vai trazer aqui todos os arquivos que tem dentro dessa pasta. E o lado bom de utilizar o RStudio é que você não precisa transformar esse arquivo Excel em CSV, separado por vírgula. Ele já vai automaticamente utilizar o seu arquivo Excel. Então, é banco 1, underline barra 1, underline boxplot. Então, vamos selecionar esse arquivo e importar. Ele já veio para cá, já está os nomes das colunas, aqui as nossas variáveis e import. Então, ele já trouxe para cá, para dentro do R, todas as informações daquele Excel e trouxe para cá. Então, agora nós vamos executar aqui a primeira etapa do script. Então, nós vamos chamar de dados o banco 1, underline, barras 1, underline, boxplot, certo? Que é justamente este arquivo aqui. No caso, vamos dizer que você resolveu trocar o nome lá, tá? Mas vejam que se eu começar a escrever assim, banco... Ó, só no Bank que ele já apareceu, ó, banco 1, porque ele vai te mostrar quais arquivos que eu tenho importados, todos eles, com essa característica do BANC. Então, aqui ele já te traz, é só você clicar e ele já vem aqui, então não corre o risco de você errar na hora de digitar também. Então, vamos executar, porque nós vamos chamar de dados justamente esta planilha, certo? Executei. E ele chamou aqui. Nós vamos ver esses dados, então, start dados. Então, o que nós temos ali? Nós temos as horas, as estações, os valores de temperatura e os métodos, né? O observado, tá lá a sequência, todos eles. Então, tá tudo aqui. E o attach dados. O que é esse attach dados? É fixar. Eu quero fixar esses valores que eu importei da planilha Excel, eu quero que eles sejam de fato chamados de dados. Se eu não colocar esse attach aqui, dados, o R não vai reconhecer como esses sendo os dados de fato. Então, vamos lá, executar. Executei. Agora nós vamos gerar a nossa figura. Até agora o que a gente fez foi só importar os dados e verificar se eles estavam realmente dentro daquilo que vocês queriam, né? Que a gente queria. Então, vamos primeiro fazer a figura 1, que é barras agrupadas, que é aquela figura, deixa eu ver se eu acho aqui,
que é essa figura aqui. Então, ó, nós temos aqui no Y a temperatura, no X as horas, e como métodos, né, nós temos o observado e 2 métodos alternativos para determinar a temperatura e subdividido, né, como grupos, as estações do ano, ok? Então, vamos girar essa figura. Então, nós vamos chamar de data, né? Tudo que estiver no data frame. Quem que é esse data frame? São todos os meus dados. Quem são os meus dados? Quem eu chamei de dados que está usando essa planilha, ok? Quais são os dados que eu quero considerar que estão dentro dessa planilha? No caso, todos. As horas, o t-valor, as estações e o método. Como que eu sei os nomes que eu coloco aqui? Por exemplo, se eu não tivesse escrito as horas aqui, se eu começo a escrever horas, deixa eu dar um espaço. Ó, ele já chamou aqui, porque ele reconhece que o que tem dentro dessa planilha é o que tem que vir aqui. Então, ele vai chamar justamente o que eu tenho que escrever aqui. Seleciono. Ok, e vou fazendo isso para todas as entradas que eu quero que ele execute, que ele utilize, certo? Então, eu vou gerar a minha figura 1, que eu vou chamar de figura 1, através do quê? Do comando do ggplot, em que o meu data será meus dados, certo? São os meus dados. Os data dados será dados, que eu chamei aqui, né? E aqui eu vou usar essa função AES, para ele entender quem serão as minhas variáveis que eu vou chamar de x e quem serão as minhas variáveis y, certo? E neste caso eu tive que usar uma opção alternativa aqui, por quê? Porque o R, quando ele gera um gráfico, ele não faz sequenciado assim, 1, 2, 3, 4, que é o que eu quero que todas as horas apareçam no gráfico, certo? Muitas vezes você pede para ele gerar o gráfico, o que ele faz? Ele faz de 5 em 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25. Ou seja, você não consegue observar assim um por um dos dados que você tem em X. Então, quando você faz esse factor aqui e fixa, por exemplo, X igual a data, fixando qual das variáveis? As horas, que as horas que eu quero que fique ali. Então, eu vou chamar isso daqui de fator, factor, aí data, fixando horas, separada em níveis. Quem são os níveis? Eu quero que fique concatenado, ou seja, eu quero que apareçam todos os dados que estão dentro das horas. Com quais variáveis? A variável 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso eu coloquei até a hora 24, que é o que eu quero que apareça. E tudo tem que estar separado por vírgula e entre aspas, exatamente como está aqui. Eu poderia tirar tudo isso aqui, colocar só algumas informações? Poderia, ele apareceria apenas aquilo. Mas eu quero que apareça tudo, porque todas as horas aqui na minha análise são importantes. E eu quero que apareça sequenciado exatamente dessa forma. Ok? Muito bem. Então, fechou os parênteses ali, vírgula e o meu y. Quem que é o meu y? O meu y vai ser o t-valor, os valores de temperatura. E esse fio, o que é esse fio? Esse fio vai me dar a legenda. Quem que eu quero que seja a legenda? Eu quero que ele separe pelo quê? Por qual variável? A variável, nesse caso, vai ser os métodos, não é? Afinal de contas, os meus métodos estão aqui. E são os métodos que vão ser cada cor aqui das minhas barras. Então, isso aqui representa o meu fio dentro dessa função aqui. E eu sempre coloco esse mais porque eu quero continuar a função com mais alguma coisa. Então, continuando, jump call, coluna. Então, eu quero que sejam dispostas colunas considerando um alfa de 0,7. O que é esse alfa 0,7? Mas acho que depois que eu executar aqui a figura, eu mostro para vocês como funciona esse alfa. Mas, assim, explicando rapidamente, se eu colocar, por exemplo, 0,5, aquela escala de cinza, ela vai ficar um pouco mais escura. Se eu colocar 0,8, ela vai ficando mais clara. E assim por diante. Então, aqui ele dá um tom... mas ele não tem assim, por exemplo, um cinza mais super escuro. Aquele cinza mais claro, ele sempre vai ficar claro. Então, nós temos alguns problemas aí dentro desse alfa quanto a essa
cor, mas você pode ir ajustando conforme você acha que fica mais legal para o seu trabalho. E a posição, eu sempre coloco Dodge, porque eu quero que fique as barras ali, as colunas, eu quero que fiquem lado a lado. E esse Face Wrap aqui são as separações aqui. Tá vendo que tá outono, primavera, verão e inverno? 1, 2, 3, 4. 4 separações, que são o quê? São as estações do ano, não é? Então, eu vou fazer aqui essa função, considerando lembrar sempre de manter esse tio aqui. São as estações que estão aqui. E aqui eu vou colocar como eu quero que essa subdivisão apareça aqui na minha figura. Então, eu coloquei, ó, o número de colunas é 1 e o número de linhas 4. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu tenho uma única coluna e quantas linhas? 1, 2, 3, 4. É isso que eu quero que o gráfico plote, 4 em 4 linhas. Eu poderia colocar 2 e 2, seriam 2 colunas e 2 linhas, certo? Mas, para a gente visualizar, e considerando que eu quero que apareça da hora 1 até 24, fazer uma única coluna ficou muito melhor para conseguir visualizar as informações, senão esses números aqui ficariam muito pequenos e provavelmente na hora de colocar essa figura dentro do artigo, dentro do trabalho, eu teria que colocar em modo paisagem para conseguir visualizar direito, certo? Então, aqui a melhor opção foi nessa conformação, uma coluna e 4 linhas. Ok, aí um sinal de mais para continuar, né? E daí vim para a opção Scale Fill Gray. Aqui são as escalas de cinza. Então, eu coloquei aqui, se entrar, por exemplo, deixa eu ver aqui, acho que tem um site mais para baixo, um script. Se vocês entrarem nesse site aqui, que aqui quando eu chegar aqui eu entro no site para vocês. Vocês vão conseguir visualizar vários tipos de escala, vários nomes para escala, e vocês podem adicionar ali, tá? Mas, a princípio, eu deixei aqui em black, porque é a escala que a gente mais utiliza aqui, né? No caso de escalas de cinza, para não ter a questão do custo com figura, né? Aí, labs. Os labs são o que você quer chamar no Y, são as suas legendas aqui, né? Seus títulos. Então, T, temperatura em graus Celsius, e aliás, o Y, né? T, temperatura em graus Celsius, e o X, horas, né? Então, foi isso que eu pedi aqui, entre aspas. T, daí temperatura graus Celsius e as horas. E o TMBW, o que é isso? Isso aqui são as formatações, ou seja, aqui eu também tenho a opção de escolher o tipo de letra, porque afinal de contas, quando você entra numa revista, eles pedem para você que você mantenha uma formatação específica, um tamanho específico. A única coisa que a gente não consegue trabalhar bem aqui é determinar exatamente o tamanho da letra para que fique conforme a revista está pedindo, assim, diretamente, né? Mas, por exemplo, eu cheguei aqui no tamanho 28 e quando eu coloquei no papel, no arquivo, eu diminui no tamanho que eu queria ali dentro do trabalho e vi que a letra ficou muito próxima ao tamanho da exigência da revista e ficou muito bom para visualizar. Então, aqui a gente vai trabalhando conforme e vai deixando conforme a gente observa dentro do trabalho que ficou bom. Então, aqui eu coloco o tamanho da base, né? Então, aqui vai ficar em 28. A família, que é o tipo de fonte. Uma coisa importante, este tipo de letra aqui, ele vai vir desse pacote, do extra fonte. E o extra fonte, ele demora para ser instalado, tá? Eu acho que aqui no meu computador levou uns 5 minutos, mas tem relatos de 14, 15 minutos. E ele vai perguntar se você quer executar a instalação. Daí você só digita Y de yes, e daí ele vai embora, tá? Mas é isso aqui. Então, as nossas fontes vão sempre vir do extra fonte, tá? Aí, sinal de mais. Outro TM aqui, das legendas, né? No caso, onde eu quero que essa legenda fique. Legenda, no caso aqui, né? O método. Eu quero que ele fique aqui do lado, eu quero que ele fique lá em cima, para baixo.
Então, eu tenho assim, essa opção. Então, aqui no lugar de lado, eu coloco topo, abaixo, enfim, direita, esquerda. Então, aqui você só seleciona qual das posições você quer e troca aqui dentro, sempre mantendo as aspas. Aí, outro tema seria o eixo X. Os elementos de texto dentro do eixo X, né? Então, esse H-ajuste, o que é esse H-ajuste? 0,5, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Bom, vocês estão vendo que aqui nós temos um risco, né, marcando para a hora 1, um risco para a hora 2 e assim por diante. No caso, o H-ajuste aqui está em 0,5. Se, por exemplo, eu tivesse colocado em 0,1, o que teria acontecido? Ele teria vindo para cá. Ele estaria aqui, ele não estaria centralizado, não estaria no meio, por isso 0,5. Então, ele pegou as barras e pegou no meio e colocou o 1, certo? Então, por isso eu sempre coloco em meio, porque acho que fica mais bonito para visualizar, né, quando os números estão exatamente na posição, né, do risco. Aí o ângulo, no caso aqui eu coloquei 0 porque ele não tem ângulo nenhum, né, ele tá de pé aqui normal, certo? Mas eu poderia pôr, por exemplo, 45 graus, aí o que aconteceria? Esse número 1 ele ficaria meio de lado aqui. Só que nós temos um problema aqui, que quando eu utilizo o 45 graus ou qualquer outro grau além do 0, ele não consegue fazer aquele H-ajuste. Ele fica meio descentralizado, mas ele fica, sim, fica bom quando você tem coisas escritas e longas. Aí ele fica muito bom. No caso numérico não fica legal. Muito bem. Então, aqui definimos a família também, né? Da mesma forma que aqui em cima, mas aqui para os eixos X e Y. Finalmente, o size também. Finalmente chegamos ao fim, não tem mais o sinal de mais aqui, certo? E vamos executar a nossa... Nossa, travou. A nossa figura 1. Então, deixa eu executar tudo o que eu falei para vocês aqui, o data. Figura 1. Ó, já executou tudo aqui. Então, vamos gerar a nossa figura 1. Ela está aqui, certo? Aqui ela vai parecer meio desconfigurada mesmo, né? Mas se fizer o zoom, a gente consegue ver que ela tá bem bonita, certo? E, ok, gostamos da figura assim. Agora a gente vai salvar essa figura. Para salvar, por exemplo, eu escolhi uma revista lá que ela disse que quer em PNG ou JPEG. Tem o JPEG e JPG, né? JPG e JPEG tudo a mesma coisa. Então aqui eu coloquei em PNG. Então o que eu vou fazer? Mas dá para vocês trocarem, por exemplo, ó, JPEG. Tem o JPEG aqui, é só eu selecionar aqui. E daí que no finalzinho, no lugar de PNG, eu digito novamente exatamente o que tá ali. .jpeg. Certo? Aí o que ele vai fazer? Ele vai salvar um arquivo em JPEG com o nome do arquivo de tfigura1jpeg, certo? Que é o nome da nossa figura 1. O que ele está me dando aqui? Qual é a largura? Eu coloquei em 3.800. Aqui eu fui fazendo tentativa e erro. Existe um outro método de salvar que é o ggSave. Aqui eu não adicionei o ggSave, mas quem tiver curiosidade e quiser fazer uma alteração aqui no script, pode ficar à vontade. ggSave. Ok, largura 3.800 e altura 2.800. E a resolução, que equivale aos nossos DPIs, 300, que é o que pede a revista, certo? Então, executo e chamo de figura 1 e esse dev.off. Aqui o método Joselito, né, que me trouxe essa funçãozinha aqui de salvar direto na pasta. Vamos lá. Então aqui ele fez assim, RStudio GD2. Isso aqui, essa informação significa que já foi salva a sua figura lá dentro da sua pasta que você selecionou lá no diretório. Então vamos lá dar uma olhada. Então, figuras. Olha, tá aqui, T_figuras, figura 1. T_, figura 1. Exatamente a mesma coisa. E ele tá em JPEG, ok? Clica aqui, vamos dar uma olhadinha. Tá aqui, salva a sua figura. Só usar agora no seu artigo. Bom, uma vez a gente tendo feito aqui este gráfico, eu posso mostrar para vocês a conformação aqui, agora de uma maneira mais clara, do banco de dados que a gente fez ali no Excel.
Para eu gerar, então, este gráfico separado aqui por grupos, né, das estações do ano, eu necessariamente preciso que a conformação da minha planilha, a disposição dos meus dados esteja desta forma. Então, aqui as estações do ano, eu coloquei todas as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, coloquei uma embaixo da outra, considerando as temperaturas ter valor. Então, aqui estão todos os valores de temperatura e aqui os equivalentes ao método. Aqui está a temperatura na primavera, para temperatura observada, para o método observado. E eu tenho isso aqui disponível para o método alternativo 1 e também para o alternativo 2. Então, eu tenho sequenciado aqui bem certinho, ok? Então, para eu gerar esse mapa, é claro, vocês vão adaptar aqui, pode ser que vocês não tenham estação do ano, mas você tenha, sei lá, profundidade, camada, sei lá, 1, 2, 3, 4, que vocês cavaram e obtiveram alguma amostra, pode ser amostra A, B, C, D, profundidade, não sei o que, pode ser repetição 1, 2, 3, 4, no lugar de ter valor repetição, aqui amostra, repetição ou profundidade, enfim, vocês podem trabalhar como vocês quiserem, mas a disposição estar um embaixo do outro e sendo equivalentes aqui sempre, tem a necessidade para que você saiba quem você vai subdividir, quem você vai colocar no fio, certo? E então, agora para a gente trazer aquela nossa figura 2, que é a figura de barras, só que mais simples, há necessidade então de eu criar um outro banco de dados. É por isso que eu tenho o meu segundo banco de dados. Inclusive, esses bancos de dados também estarão disponíveis junto ao script, ok? Então, eu chamei o banco de dados 2 para puxar para cá de banco 2, barra 2, linhas, certo? Então, eu vou importar ele da mesma forma que eu fiz lá no primeiro. Venho aqui, banco 2, e importo. Espera. Então, olha só. O que eu fiz? No lugar de eu trazer assim, ter valor, eu trouxe ter observado, e as estações de ano e hora. E o que eu fiz? Aqui eu coloquei apenas os dados do ter observado, não coloquei os outros. E isso aqui considerando as estações do ano, porque eu só quero analisar essa variável, apenas os ter observados. Ok? Importar. Importei, ele já trouxe para cá. Então, agora o processo é todo igual ao anterior, nós chamamos de dados o banco 2, nós verificamos quem estão aqui nos dados, nós fixamos, e o nosso data agora não vai ser mais o data, hora, ter valor, estações, métodos, vai ser o quê? Horas, estações e o T observado, ok? Porque estes são os meus novos dados de entrada, ok? Aqui o nome das minhas colunas que eu quero que sejam consideradas. Então, a nossa figura 2, nós vamos chamar de... Agora, a função é exatamente a mesma coisa que a de cima, certo? Tudo igual, ó, ggplot, data, dados, fixei aqui o x, 1, 2, 3, blá, 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 geomcall, aqui também a mesma coisa. E aqui eu tenho um alfa 08, esse alfa 08, ele dá aqui, no caso, a tonalidade do cinza. Como eu escolhi uma escala de cinza, o alfa, ele me dá a tonalidade, se eu quero um cinza mais claro, se eu quero um cinza mais escuro. Então, eu vou executar aqui e vocês já vão ver o que acontece quando eu modifico esse valor, tá? Depois. E a posição, Dodge, porque eu quero que fique lado a lado. Cada coluna eu quero que fique lado a lado, conforme tudo que foi dito lá no de cima, que é tudo igual, certo? A única coisa aqui que vai mudar nessa função aqui é que eu não vou ter esse facet wrap aqui com o tio, considerando as estações, porque eu não quero mais que ele seja subdividido, né, em estações do ano. Como vocês viram, eu quero que apenas a legenda seja subdividida em estações do ano e aqui um gráfico só, não mais 4 colocados numa figura só, ok? Então, eu não tenho aquela parte aqui da função, essa daqui. Eu vou direto para Scale Fill Gray. Ó, Scale Fill Gray, Black, Y. Meu Y agora eu vou chamar de ter observado. Hora continua a mesma coisa. Aqui tudo igual. Eu não sei, aqui também eu já chamei. Tudo igual,
certo? Então, eu vou executar pra gente ver como vai ficar a nossa figura 2. Figura 2. Executei e ela está aqui. Então, vamos criar. Então, tá aqui, prontinha, já tá pronta para usar. Aí você salva ela ali conforme também feito ali no primeiro gráfico. E deixa eu ver aqui o alfa, né, que eu falei para vocês. Então, por exemplo, se eu colocar 5 aqui, vamos ver o que vai acontecer. E executar. Figura 2. Ó, vejam que ele ficou com uma coloração um pouco mais clara. Então, se no seu trabalho o esquema de cores ficar mais adequado assim, mais claro, é uma opção, certo? No meu caso, como eu tenho muitos dados aqui no X, né, que vocês podem ter menos, então vai ficar uma coisa um pouco mais ampla, vocês vão ter uma visualização melhor. No meu caso, o 808 eu achei que ficou mais adequado para a gente conseguir enxergar. Maneira de colocar, apertar Enter, né? Não pode. Vamos lá. Vou executar aqui. Aí no mais escurinho eu achei que ficou um pouco melhor, certo? E aqui salvar, eu salvei aqui em PNG, já salvou lá direto no diretório, tudo certo, ok? E o barra simples colorido, o que que é? Nada mais é que essa aqui em escala de cinza, só colorido, ok? Então aqui eu coloquei um alfa de 2.5, porque eu queria que ele ficasse bem destacado, tá? Mas aqui também é a gosto, né? E o Scale Fill não é mais Gray, ele é Brever. Por quê? Porque agora eu vou escolher uma paleta de cor, o Palette. Então aqui eu entrei neste site, fui lá e vi que o Pyred foi o melhor. Ele deu o melhor destaque aqui dentro da figura. E a direção, aqui eu vou executar e vou mostrar para vocês. É uma coisa também de observar se você gostou mais de uma cor ou de outra, se você quer que fique mais escuro para um lado, mais claro para o outro. Enfim, são coisas, são pequenos detalhes, mas eu vou mostrar para vocês essa modificação. E de resto, gente, é tudo igualzinho no de cima. Então eu vou executar. Executar. Ó, aqui naquela paleta que eu escolhi dentro do site, né? Trouxe para cá dentro de aspas, sempre, por favor, dentro de aspas, senão ele não vai entender que é o que você quer que ele chame. Então aqui ele já trouxe as cores para cada uma das estações do ano por hora, ok? Aí aqui, se por exemplo colocar na direção o 1, vamos lá. O que aconteceu com ele aqui? O que aconteceu é que ele inverteu, né? O verão e inverno ficaram agora na coloração verde, que antes estava no escuro, e no azul. E o outono e primavera ficaram na cor azul, que antes era verde, certo? E também eles inverteram. Antes o outono estava com a coloração mais escura e aqui estava mais claro. Eles inverteram tudo, certo? Então aqui é uma coisa de, eu gostei mais assim. É bem questão de gosto seu, mas que aqui eu mostro quais são as opções que você pode considerar, né? Então, ok, o resto de salvar é tudo a mesma coisa. E aqui as linhas em cinza, certo? Então agora eu não quero mais que fique esse monte de coluna aqui, porque eu tô achando que tá muito poluído. E eu acho que se eu colocar aqui esse gráfico em linhas, ele vai ficar mais adequado. Então, vamos fazer isso? Então, ok. Vai ser a nossa figura 4. Nossa figura 4, vamos ver aqui quem é. Figura 4. Essa aqui é a figura de linhas, ok? Em escala de cinza. Então, nós vamos ter exatamente a mesma conformação da anterior. Então, aqui no fio, vou ter o que? As estações, cada estação com uma cor. Aqui, novamente, eu só vou observar, vou analisar o meu T observado por hora e vou colocar, então, uma linha por estação do ano, certo? E aqui ela vai considerar cada hora, cada pontinho desse aqui é a hora. Então, além da linha aqui, eu também adicionar o ponto, ok? Então, vamos verificar isso aqui no script. Então, ggplot aqui considera a mesma coisa do de lá de cima, certo? Vamos pro lado pra gente ver se tá tudo igual mesmo. Ó lá. O y, e agora eu vou ter uma
uma nova funçãozinha aqui, uma nova coisa aqui, que é o grupo. Por que eu tenho que fazer essa função aqui, colocar esse grupo igual a estações? Porque eu quero que as linhas sejam separadas por grupo, certo? Eu quero uma linha cinza, num tom cinza, outra linha de outro tom cinza, e assim por diante, considerando alguma coisa. O que? As estações do ano. E o meu fio, que é a minha legenda, vai me dizer quem que é quem. Então, são as estações, ok? Por isso tem que ter o grupo aqui e as estações, certo? Como fio. Ok. De resto, nós vamos modificar agora, agora não é mais Geom Call, agora é Geom Line, porque nós queremos plotar linhas. Alpha aqui eu coloquei 2.5, aqui eu posso modificar a espessura da linha. No caso, você pode ir fazendo tentativas, né? Eu coloquei 1,5 que eu achei que ficou bonito. Vírgula, AES. Aqui eu vou determinar as cores conforme alguma coisa. Então, o meu color vai ser determinado por qual elemento? No caso, eu quero que ele seja determinado pelas estações, por isso eu coloquei aqui estações. E o Scale Color Brever com a paleta Grays, certo? Inclusive, vocês podem fazer a tentativa, lá em cima eu não utilizei essa função Scale Color Brever Palette Grays, eu utilizei o Scale Color Gray. Tentem utilizar o Scale Color Brever Palette Gray lá em cima para ver se dá certo. Existem várias opções aqui, várias alternativas dentro do R. Não é uma única função que vai te dar aquele resultado. Às vezes, N funções te dão o mesmo resultado. Então, é muito legal vocês irem mexendo, irem tentando modificar. Eu acho que se eu colocar outra função aqui vai ficar mais legal, essa aqui é mais prática, gostei mais dessa, enfim. Continuidade aqui, depois do Scale Color Brever, coloquei a paleta em grays, em cinzas, sinal de mais para continuar a função. Eu vou colocar o Geom Points, ou seja, aqueles pontos lá que vai me definir qual é o valor da temperatura em cada hora, certo? Então, ali também eu posso definir o size, o tamanho desse ponto. E aqui, neste caso, eu tenho que fazer essa funçãozinha aqui, o mapping. E eu vou ter que fazer de novo essa função AES, considerando que dentro desse mapping, os valores que estão em data, que eu chamei aqui cadê o comecinho? Tá lá para cima, data igual, deixa eu ver aqui, vou voltar para vocês. Data frame, hora, estações, ter observado, certo? Então, ele vai ver isso. Então, aqui no mapping, eu vou pegar aqui dentro daquele arquivo data, apenas as informações de horas, fixei, se vai fixar. Eu vou chamar de fator, no factor, eu vou mapear, ou seja, eu vou dizer aqui nessa função aonde eu tenho que plotar esse meu ponto. Eu quero que ele seja plotado de hora em hora. Se eu não fixar, conforme eu fiz aqui nesse comecinho, trazer os levels e digitar um por uma das horas, o que ele vai fazer? Ele não vai entender onde eu quero que fiquem os pontos e pode ser até que ele faça um gráfico, mas que ele coloque assim 0, 5, 10, 15, 20, 25 e coloque os pontos assim nessas posições. Mas eu quero que os pontos apareçam de hora em hora para conseguir observar o que acontece na tendência, ok? Então aqui nessa porção eu vou colocar exatamente a mesma coisa que eu coloquei aqui em cima para ele entender exatamente onde eu quero que ele fique, ok? Ok, dando continuidade. Aí eu vou considerar no Y meu ter observado e o meu color. Color de quem? Dos meus pontos. Vão ser o quê? Definido pelas estações também, ok? Então, se eu tenho um color em cima e um color embaixo, que são os pontos, como ele vai saber que o ponto tem que ter a mesma cor da linha? Ele já pré-entende que quando eu coloco Scale Color Brevet Palette Gray, ele já entende que o meu ponto e a minha linha tem que ser equivalentes em cor, ok? Então, não preciso fazer duas vezes isso, ainda bem. Então, meus LEDs aqui, tudo mais aqui para baixo, exatamente igual ao que está aqui em cima. Então, muita coisa aqui é muito igual, é um detalhe que muda tudo. Então, no caso aqui, foi mudado o Geom Line, foi adicionado o
o Gray aqui no Scale Color Braver e o Geometry Point. A única coisa que foi colocada de diferente. E o Geometry Point, se for ver, é toda essa parte da função que é igual a essa que vocês já usaram anteriormente, então nada de novidade, certo? Então, vamos lá, figura 4, figura 4, vamos executar e chamar. Então, ele executou, tá aqui a nossa figura 4, certo? Mas, observem uma coisa. Vocês estão vendo o outono? O outono tá muito difícil de enxergar. Ele ficou com um cinza muito escuro, muito claro. Então, fica uma coisa meio esquisita. Poderia mudar a cor do fundo aqui? Poderia, tem função para mudar essa cor do fundo. Mas, gente, olha a poluição que ia ficar. Mudar a cor do fundo de um monte de cinza. Vai ficar cinza em cima do cinza, em cima do cinza. Então, a gente poderia o quê? Mudar o alfa? Mudei, gente. Mas, olha, pode pôr o número que for. Esse outono fica com essa cor clara sempre. Então, qual seria a outra alternativa? Outra alternativa seria gerar esse gráfico de cinza aí, de linhas cinzas, mas trazendo um shape, trazendo um corpo. Por exemplo, o outono eu quero que seja um triângulo, primavera bolinha, X, menos, sabe? Definir um padrão para cada estação do ano. Isso acho que vai trazer uma clareza na hora de observar os dados. Então, nós vamos gerar agora nosso gráfico 5, que é esse aqui. Então, tem o quadrado, triângulo, bolinha e o sinal de mais, cruz. Para cada uma das estações, o seu equivalente em forma, em shape, ok? Então, se nós formos aqui no Geometry Point, nós vamos verificar que lá no final, nós temos uma pequena diferença, né? Anteriormente, para gerar essa figura, a gente colocou o quê? Depois do y, determinando que é y, né, que é o t observado, assim como está aqui, nós temos depois, no lugar de color igual a estações, nós temos o shape igual a estações. Porque agora eu quero que cada um desses pontos, que nós estamos na função de pontos, que eles sejam determinados conforme um formato, ok? Então, por isso, nós necessitamos colocar o shape aqui no lugar do color, ok? E aqui o que eu fiz no Geometry, que vão ser as linhas, né? No Geometry, eu coloquei aqui color igual a gray. E o alpha aqui, ele vai me trazer a espessura dessa... O alpha, ele vai me trazer a tonalidade, né? E o size, ele vai me trazer a espessura dessa linha. E o color vai me trazer a cor, no caso eu pedi que botasse em cinza, tá? E o resto, gente, tudo igual. Então, vamos executar. Então, aqui ele já executou. Agora, a gente ficou com uma figura muito melhor, não é? Porque agora eu consigo ver toda a linha do outono aqui sem dificuldades. E consigo identificar quem é quem também sem nenhuma dificuldade, ok? Então, essa seria uma ótima alternativa para quem precisa trabalhar numa revista que cobre por figuras coloridas, né? Então, salvar aqui é tudo a mesma coisa. Aí, no caso de, mas eu vou trabalhar numa revista que não tem nada especificado quanto a custo de figuras e posso trabalhar com cor. Então, aí no line, logo embaixo aqui, você pode vir com Scale Color Braver e determinar, então, uma paleta de cores, né? Entra naquele site que está lá em cima e determina qual é a paleta que você acha mais adequada, né? E no Geometry, né, no lugar de colocar color gray, faço um AES color igual às estações. Então, eu vou colocar por estação uma determinada cor, seguindo a paleta, no caso aqui eu defini como o Accent, tá? Geometry Point, tudo igualzinho, resto tudo igual, sem tirar nem pôr. Então, vamos executar aqui. Então, aqui ele ficou com... Ficou com essa configuração, com essa coloração. E dá para também identificar facilmente primavera, verão, outono e inverno. Apesar de eu ter achado essa cor aqui do inverno um pouquinho clara demais, talvez. Mas, né, basta ir lá no site e redefinir aqui o tipo de paleta. E aqui, gente, nós vamos trabalhar agora no
num outro pacote, que é o Esquisse. Esse pacote ele é muito legal porque ele permite você gerar o seu próprio script a partir dos dados que você tem em uma planilha, né? Então, no caso, nós vamos considerar os dados que a gente chamou de dados. Quem foram os dados que estão com o nome de dados? Se a gente for lá em cima, são esses aqui, certo? Eu chamei de dados. Os dados, as informações que estão nessa planilha. Banco 2, dados 2, underline linhas. Então, são esses aqui. Vou colocar aqui para ficar bem claro que são esses, tá? Eles estão ali. Ok, então baixa o pacote Esquisse, vai ali no Packages, install, digita Esquisse com 2 S, instala e faz o library. E nessa funçãozinha aqui, Esquisser dados, porque eu chamei de dados isso aqui, então Esquisser dados, você executa e ele vai abrir uma interface. E ele vai transportar então os seus dados de entrada que estão dentro dessa planilha dados, certo? Então, o que eu tinha lá? Eu tinha as horas, eu tinha as estações e o tempo observado, exatamente isso que está aqui. Em azul nós temos as variáveis numéricas e em vermelho nós temos as variáveis não numéricas. E ele tem essas caixas aqui que são as entradas. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu dado que está aqui e vai pegar e ele vai arrastar aonde você quer que ele fique. Eu quero que as horas fiquem no X, coloco aqui. Eu quero que o Y seja o T observado. Quero que a minha legenda seja definida pelas estações no meu fio e que seja separado por cor pelo fio também. Vamos ver. E aqui eu não quero que fique em ponto, eu quero que fique em linha. Então eu venho aqui, seleciono linhas. Aí ele já me traz a opção aqui. E aqui eu tenho a opção de trocar de cor. Aqui várias opções, é só aqui para você linearizar, você pode fazer log na base 10, ele já faz para você. Deixa eu colocar Dodge, que é mania já. Enfim, aqui mexer, ver o que você prefere e ir adequando assim conforme as suas necessidades, o que você quer. Aí a coisa legal dele é que é esse export. Esse export vai fazer o quê? Você vai transportar esse script que gerou esse gráfico para dentro do R. Então, se você colocar aqui, ó, insert code in script, insert, ele já trouxe, ele já fez o insert, ele já colocou lá. Agora é só eu fechar aqui e eu venho aqui, ó, ele trouxe para cá, ó, library, ggplot, porque eu vou precisar do ggplot, né? ggplot dados, que são os meus dados, mais vou fazer AES x igual a hora, y igual a ter observado o fio, tudo aquilo lá que eu selecionei. Geometry, vou colocar aqui o size 1, scale fill, scale color e o theme minimal. Então, se eu executar isso daqui, ele vai plotar exatamente aquele gráfico. Então, eu criei aqui o meu script de uma maneira bem simples. E aí, o que eu posso fazer? Poxa, eu queria mudar o tipo de letra aqui, o tamanho também. O que eu posso fazer? Eu venho aqui editar, gente. Eu venho aqui, ó, eu tenho o theme Brever, base size, Ctrl C aqui, Ctrl V aqui, executa, ele vai fazendo, ele vai mudando, você vai trabalhando no seu script para que ele se adeque às suas necessidades. Ok? Eu vou apagar isso daqui porque depois vocês fazem no de vocês. E finalmente vamos chegar no nosso último gráfico aqui, aliás, o penúltimo, né? Esse em escala de cinza, que é o box plot, que é um gráfico assim que eu acho muito interessante, porque ele permite observar as máximas, as mínimas, a média, e aqui no R você ainda tem a opção de você selecionar aquele facet wrap, sabe? Que separa em grupos também. É só ir fazendo aquela modificação que eu falei para vocês, que é só ir trabalhando no script conforme a sua necessidade. Então, nós vamos utilizar o outro banco de dados, né? Que é DataFrame, aqui não está inserido, vamos adicionar.
Então, nós vamos chamar de dados. Quem que a gente vai chamar de dados? O banco 1, né? Banco 1, que tá o boxplot. E vamos fazer uma taxa. Fixar. Quem? Dados. Então, executa, executa. Então, meu data frame aqui vai ser considerando as entradas do banco 1, hora, estações, ter valor e métodos. Hora, estações, ter valor, métodos, está trocado, mas vale do mesmo jeito. Então, vamos executar. Aqui o ggplot, esse início aqui, ggplot, é igualzinho aos anteriores. Aqui, sendo ele igual àquele primeiro gráfico que a gente fez, que era dos subgrupos lá, por estação do ano, que era uma coluna, 4 linhas, né? Então, quem que vai ser o meu y é o t-valor, e o meu fio agora vai ser o método, porque eu quero por método que ele plote um boxplot, certo? E o geom boxplot, agora que é o que eu quero. E eu quero que ele fique na posição um ao lado do outro, posição dodge. E o scale fill gray com start 09, esse start 09 aqui vai me dar as cores de 09 a 05, é uma paleta de cores, então aqui eu posso ir trabalhando com os tons da escala de cinza. Meus labs, no X eu não quero que apareça nada, então por isso eu deixei uma aspas com nada escrito. E o meu Y eu quero que tenha o T temperatura graus Celsius, certo? E aqui aquela mesma coisa lá dos anteriores, dos temas, tamanho do X, do Y, das legendas, do texto em X, texto em Y, família, enfim, tudo a mesma coisa. Então vamos executar. Executar desde cima para não perder nada. Ok. Figura 7. Então está aqui o nosso. Deixa eu aumentar. O nosso gráfico boxplot. Ele é muito lindinho, eu adoro boxplot. Como vocês vejam que vocês têm aqui primavera, verão, outono e inverno, certo? Isso porque... Acho que eu esqueci de falar pra vocês. Ah, não esqueci. É que assim, lembra que aqui naquele começo nós tínhamos o X sendo as horas? Agora eu não quero que o X sejam as horas. Agora eu defini que o meu X vai ser as minhas estações. Então, eu tenho primavera, verão, outono e inverno aqui. Então, aqui eu tive a opção de fixar por estação. Então, tudo que eu adotei aqui para a hora, agora vai ser estação. Estação, estação. E os meus níveis vão ser o quê? Concatenar o C com primavera, verão, outono, inverno. E ele vai aparecer justamente nessa sequência. Sem nenhuma falha. Esse que é o lado bom de usar esses níveis. O resto tudo igual, ok? E deixa eu ver uma coisa, o ângulo, né, que eu falei pra vocês que quando você tem coisas escritas é legal e tal. Então, ó, se eu colocar 45, vamos executar. Eles ficam meio de lado, mas vejam, lembra que eu falei pra vocês que quando eu tenho essa questão aquele ajuste e coloco meio, ele não entende muito bem. E neste caso, o mais adequado é realmente deixar ele no 0. Ok? Salvar é a mesma coisa, o mesmo processo. E finalmente, então, fazer este gráfico agora colorido, certo? Então, já um boxplot, e agora nós vamos vir aqui com o Scale Fill Brever. Nós tínhamos o Scale Fill Gray, escala de cinza, agora o Brever com a paleta 3. Então, eu fui lá naquele site e vi que tem uma paleta número 3 que me dá uma escala de cores, certo? E aqui a direção que vocês já viram anteriormente, que é, enfim,
a gosto do que vocês acharem mais interessante. O resto é tudo igual, só mudou o scale fill aqui para cor. Então, executando. Tá aqui o nosso mapinha, nosso gráfico colorido, ok? E para salvar a mesma coisa. Bom, então é isso. Essas foram as 8 figuras geradas aqui através deste script, o qual estará disponível para vocês, e assim como os 2 bancos de dados. E eu espero que o vídeo tenha sido útil e que o script também seja útil para vocês. Obrigada pela atenção aí, pessoal.